Alguém aqui já recusou chamada de alguém? Fala a verdade. Gente, tem pessoas que você liga assim e a pessoa desliga. Você manda mensagem, aí a pessoa não visualiza, não responde, e você liga, ela não atende. Não dá uma raiva, né? Você conhece esse tipo de gente assim? Eu não vou nem dizer das chamadas não identificadas, né? Que é brincadeira. Tem dia que é 15, 20, né, de chamada de telemarketing, né? Alguma coisa assim, né? Mas imagina, eu estava vendo uma notícia de alguém que, não lembro, em algum lugar aí, mas tinha recusado, fazia uns 15 dias que estava recusando uma chamada, achando que era, como é que chama esses? Spam. E na verdade era algum lugar que ela tinha feito participar de algum sorteio e tinha ganho alguma coisa considerável. Não sei se era um carro, um prêmio assim, dinheiro considerável. Fazia 15 dias que eu estava tentando ligar para ela, né, e não atendia, né? Então, imagina, né, você recusar uma chamada que é algo que é bênção. Mas eu quero falar de quando Deus chama a gente, falar um pouquinho da chamada de Deus. E eu estava lendo algo e eu achei interessante. E fui pesquisar sobre e eu descobri aqui que Deus tem muito para compartilhar conosco através disso daí. Por exemplo, Deus, ele, em alguns momentos, aqui hoje a gente cantou, a gente disse isso. A pastora Lise citou aqui no período do louvor, quando Isaías, lá no capítulo 6, ele vê, né, os céus, ele vê o trono do Senhor e os anjos, né, os querubins ali, adorando ao Senhor, e ele dizendo uns para os outros, santo, está lá em Isaías 6, versículo 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então a gente tem esse costume também de repetir, santo, santo, santo. Então aqui no hebraico, quando tem essa repetição da mesma palavra, é como se a gente dissesse santíssimo, né? Exaltando a santidade de Deus. Então é comum dentro da Bíblia a gente ter essas repetições, e ela pode ter vários significados. Aqui no caso de santidade, santo, 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 está intensificando a santidade de Deus. Mas nós temos, por exemplo, vai lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Às vezes você fala também isso daqui, ó. Abre aí, e aqui tem lá Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Olha só o que diz. Oito, 13. O que diz ali? Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz. O que dizia? Ai, ai, ai. Você já fez isso? Ai, ai, ai. Você já usou essa expressão? Ai, ai, ai. Então ele fala assim, essa águia, né, ali a visão de João. Ai, ai, ai. Mas aqui esse ai, a gente vai ver nos profetas, às vezes com um peso de punição. Ele fala, ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Naquele momento ali, o Senhor está fazendo um alerta, né? Então, quando nós temos essa expressão aí, alguma coisa que se repete, ai, 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 assim como santo, 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 está dando ênfase. Isso também serve para quando a gente chama alguém. Você já chamou alguém assim pelo nome? Sérgio, Sérgio. Hein? A esposa, a mãe já falou isso para o filho já alguma vez? Maria, Maria. Hã? Quando a gente fala assim, qual que é a ideia? Qual que é o sentido de você repetir o nome de alguém? Acontece? Então a maneira como a gente chama o nome de alguém diz muito a respeito do assunto, a importância daquilo que está sendo tratado. Olha lá em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. A gente vai ver aqui algo, Jesus, ele está usando essa expressão. Ele vai dar uma ênfase. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli,
Lama sabachthani, que significa, né, Deus meu, meu Deus, por que me desamparaste? Nós sabemos que é aquele momento que Jesus está na cruz e ele está carregando o peso do pecado da humanidade sobre ele, o céu se escurece e a gente entende que naquele momento o pecado é tão intenso sobre a vida dele, um pecado que não era de Jesus, mas a Bíblia diz que Deus não habita onde está o pecado. Então, como o pecado da humanidade veio sobre ele, por algum momento ele perdeu o contato com o Pai. E ali ele clama, né? Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Então, sabendo disso, tendo essas expressões, eu estava procurando entender por que então nós usamos. E é claro, né? Isso aqui é dar ênfase, mas em que circunstâncias? E eu quero citar aqui alguns personagens ao qual Deus chamou pelo nome. Deus chamou muita gente pelo nome. Deus falou com muita gente na Bíblia. Mas apenas 7 pessoas que o Senhor ele vai chamar o nome dele 2 vezes. Vai dizer assim, Alícia. Né? Então por quê? E não há nada de coincidência na Bíblia, amém? Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Deus está querendo falar conosco. E quando a gente olha essa identificação, essa repetição, não tem como a gente não observar e entender por que o Senhor faz isso. E eu entendo que quando Deus chama alguém mais de uma vez, pode ter algumas situações. Por exemplo, a importância da mensagem. A importância da mensagem. Quando eu falo, Sérgio. Aí ele fala, o quê? O que eu fiz? Não é isso que você imagina quando você é alertado dessa maneira? Então, nesses momentos que a gente vai ver esses 7 personagens, que a mensagem que Deus tinha para eles era importante. Eu quero dizer para você, a mensagem que Deus tem para nós hoje é importante. Você imagina que em toda a Bíblia, apenas 7 chamadas que Deus dá uma ênfase no nome da pessoa, porque eu creio que Deus quer falar conosco essa noite. E como que eu posso também entender essa chamada que Deus vai compartilhar conosco? Só faz isso com quem tem intimidade. Você não está na fila do banco, num lugar, no ônibus, e do nada com uma pessoa que você não conhece, fala assim, tiozinho. Imagina você falar um negócio desse aí. O que a pessoa vai pensar? Ficar com medo, fala, quem é você? Então geralmente nós vamos dar ênfase para quem a gente tem intimidade. Para quem conhece a nossa voz. De repente você está conversando num lugar, está na festa, aí vem a esposa, já dá aquela chamada de atenção, onde ele vai de canto, fala assim, o que foi? Então tem intimidade. Então Deus também ele quer compartilhar, ele quer ter intimidade conosco essa noite. Terceira forma que eu vejo a maneira quando Deus ele vai tratar pelo nome assim, a respeito da responsabilidade. Quando ele quer chamar essa pessoa para algo importante que ele quer confiar a ela, quando ele quer realizar algo através dela, então ele vai chamar essa pessoa. Então, se Deus falar com você, é porque Deus quer compartilhar algo importante para você nessa noite. E uma quarta coisa que eu consigo entender, que eu entendo, é sobre reconhecimento. Justamente como eu falei, você não vai vai dar ênfase no assunto com uma pessoa estranha. Então é Deus que ele te conhece, ele te escolheu. De todas as pessoas que estão aqui, né, por exemplo, se eu falar ali, né, Kevin, então de todas as pessoas aqui é o Kevin que eu estou chamando a atenção, que eu estou alertando. Cadê o Kevin? Você está aí, eu estou procurando o Kevin aqui. Deus quer falar contigo hoje, Kevin. Não adianta se esconder, não. Ele fugiu lá para cima, gente. Vê se pode. Tá bom, agora vou ter que botar o Sérgio. Vou ter que usar o Sérgio de novo. Amém. Então, eu quero, antes de nós celebrarmos a ceia aqui, né, participarmos do pão e do vinho, de nós renovarmos nossa aliança com o Senhor, eu creio que Deus vai falar com 7 pessoas aqui hoje. Eu tenho certeza que tem 7 pessoas nesse lugar que precisa de uma palavra, e essa palavra é para você hoje. Pode ser que sejam mais de 7. Pode ser que eu tenha entendido errado, então sejam 7 tipos de pessoas. Ou pessoas que estão em 7 lugares, ou vivendo 7 situações. Mas são 7 palavras bem simples, bem curtas, mas eu creio que Deus tem isso para nós, amém? Será você uma dessas 7?
Será você uma das escolhidas? Será que essa palavra, será que hoje você vai ouvir a resposta da oração que você fez antes de vir para esse lugar? Será que você tem orado, jejuado, buscado algo da parte do Senhor? Será que você é uma das escolhidas que o Senhor tem para compartilhar essa noite? Então vamos lá. E eu peguei aqui esses personagens numa ordem cronológica como eles estão na Bíblia, tá bom? Não por ordem de importância, mas por ordem cronológica. Mas eu quero dizer para você que Deus está chamando hoje, primeira pessoa, alguém que precisa de provisão. Alguém que precisa de provisão. Então abre comigo lá em Gênesis no capítulo 22, versículo 10. Gênesis 22, versículo 10. Nós vamos ler 7 referências diferentes que está relacionada a essas 7 pessoas que Deus ele está chamando hoje. Então ele vai repetir, ele vai dar ênfase no nome, ele vai insistir porque ele quer falar. Nós vamos ler o versículo 10 até o 12. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. O que Abraão disse? Eis-me aqui. E aí o anjo diz: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Amém? Tem alguém que precisa de provisão aqui? O que é provisão, querido? Provisão é algo que eu não consigo gerar e eu preciso de uma intervenção divina. Provisão é algo que foge da minha alçada, é algo que está além de mim. Eu preciso de algo que só Deus ele pode trazer. E Abraão, quando ele estava indo a pedido de Deus para sacrificar o filho dele, Isaque, no meio do caminho o filho percebe, o menino já adolescente, ele percebe, ele sabe exatamente o que é um sacrifício, ele percebe que tem lenha, ele sabe que eles vão chegar no altar, mas ele pergunta para o pai: onde está o quê? O cordeiro para o sacrifício. Então ele tinha tudo, mas faltava o cordeiro. E qual é a resposta de Abraão? Deus proverá. E essa palavra é para você que está aguardando a provisão de Deus. Mas não é só esperar, mas aquele que aguarda em obediência. Sabe por que Deus proveu para Abraão? No versículo aqui está dito: não toque no rapaz. Está lá no versículo 12. Não lhe faça nada. Por quê? Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. E essa palavra não é para toda a igreja. É para você que está esperando uma provisão de Deus. Enquanto espera, você está sendo fiel. Enquanto espera, você está entregando, você está se esforçando, você não desistiu. Você continua insistindo, você continua fiel, você continua entregando teu coração, tua vida, tuas orações ao Senhor. O Senhor está falando assim: eu vi que você tem me entregado, por isso eu vou prover na sua vida. E a gente sabe a sequência do texto, que quando ele olha para o lado, lá estava no arbusto o cordeiro preparado para o sacrifício. E interessante, querido, Deus não só interrompeu aquilo que ele tinha pedido para fazer, mas o sacrifício aconteceu. Entende? Então eu quero dizer para você: permaneça fiel, não se negue nada ao Senhor. Não é só para quem espera em Deus. Você fala: eu estou esperando em Deus. Mas a questão é: você está esperando em obediência? Como que está esperando o Senhor? Como é que está esperando? Você já viu o marido esperando a esposa se arrumar? Como é que ele espera? Depende, se ele estiver em casa, ela está se arrumando, ele está jogado no sofá assistindo o jogo. Ele está de boa. Mas se ele estiver no shopping, irmão, vai estar sentado num canto, desanimado. E o shopping, as lojas de roupa, não tem lugar para a gente ficar. Não tem salinha VIP para os maridos. Se eu fosse dono de shopping, eu ia fazer sala VIP para os maridos. Entendeu? Ia ter. Nem que cobrasse. Não tem no aeroporto? Cobrava, ué. R$10 para você entrar e ficar esperando a esposa. Eu pago. Tem PlayStation, tem televisão, tem sofá. Você não ia querer ficar? Tem certeza que a esposa ia falar: vamos pro shopping? Vamos. Aí ela ia mandar mensagem: meu bem, eu estou aqui em tal. Pode, fica à vontade, meu bem. Você ia fazer novos amigos, não é? Mas como é que espera? Emburrado.
Aí vem a esposa lá, toda linda, olha, o que você gostou? Tá bom, não gostei, tá caro. Você está entendendo como é que às vezes a gente espera no Senhor? Não está acontecendo. Ah, Deus, estou aqui esperando, está demorando, né? Não vou não. Não adora, não entrega, não serve, não faz, não tem provisão. Você está entendendo? Enquanto você espera, você está adorando? Enquanto você espera, você glorifica Deus? Enquanto você espera, você está entregando o que você tem? Por quê? Porque o Senhor está vendo. O Senhor, Ele sabe. Porque Ele falou assim: agora sei que você teme a Deus. Amém? Como é que a gente pode esperar Deus pecando, irmão? Como é que a gente pode esperar Deus fornicando? Como é que a gente pode esperar Deus falando mal, mentindo? Não, seja fiel, porque o Senhor, no momento certo, Ele vai intervir. Quando você achar que chegou a hora de você entregar tudo, o Senhor fala: não, eu vi que você é fiel. Amém? Então você que tem sido fiel, está entregando tudo, enquanto espera a provisão do Senhor. Hoje tem provisão do Senhor sobre a tua vida. Amém? Só que essa provisão, ela vai estar presa no arbusto. Você vai ter que retirar e vai ter que fazer o quê? Sacrificar ela. Amém? Abraão. E qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Quando Deus falar com você, o que você vai dizer? Eis-me aqui. Nossa, como é ruim você falar com gente que não responde. Acontece isso na sua casa? Você está na sala, você está falando com alguém, está na cozinha, você chama e a pessoa não responde? Ela responde baixinho, dá agonia? Imagina Deus falando com a gente e a gente não responde. Como é que a gente responde a Deus? Eis-me aqui. Como é que Deus está falando lá em casa? Funciona assim, né? Às vezes a mãe chama, né? Aí as crianças já saem, já vai lá, o quê, mãe? Porque mãe não se contenta com dizer o quê? Tem que falar o quê olhando para ela, né? Então Deus, Ele quer a nossa resposta, a nossa disposição diante dEle, amém? Segunda pessoa, a primeira pessoa que Deus está chamando hoje, e hoje você vai receber a provisão, é quem precisa ser encorajado. Quem de certa forma aqui tem sido desafiado para fazer coisas e que você sente dificuldade em cumprir isso que vai acontecer. Que talvez você até acha que você é capaz, mas vai dar um trabalho. São coisas novas. Talvez Deus está te chamando para algo novo. Olha só o que diz lá em Gênesis, no capítulo 46, versículo 1, nós vamos ler até o 3. Quem será este que o Senhor chamou ele para encorajá-lo? Gênesis 46, versículo 1. Primeira pessoa que o Senhor vai chamar hoje, está chamando aquele que precisa de provisão. Segunda pessoa, aquela que precisa de ser encorajada. Essa palavra para você. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia ao chegar a Berseba. Ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Que falou o Senhor? Jacó, Jacó. O que Jacó respondeu? Eis-me aqui. Versículo 3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Aleluia! Qual que era o desafio de Jacó aqui? Deus estava direcionando ele. O que acontece? Vem a fome, vem a seca. Deus já tinha compartilhado isso com José e logo na sequência ele vai falar aqui, olha, e você não vai dormir, você não vai morrer enquanto você não encontrar com seu filho José. Deus dá uma promessa para ele. Mas ele está ali na terra que Deus havia dado, mas o Senhor fala, você vai descer para o Egito. Porque naquele momento a provisão estava onde? No Egito. Porque Deus havia levantado José como um governador. E José era aquele que Deus ia usar para sustentar o seu povo nesse período de fome. Então imagina para você, Jacó que viveu a vida toda naquela terra, que ali estavam criados todos os seus filhos, estavam tudo ali ao redor dele, mas agora ele tem que ir para um lugar distante, ele tem que ir para um lugar onde ele não conhece, e ele tem que dar um passo ao desconhecido.
Como é que fica o coração? Você que está no processo de viver coisas novas. Você vai casar. Você vai entrar num trabalho novo. Você vai comprar alguma coisa, vai entrar no desafio. Você está começando algo que Deus tem desafiado. E aí vem aquele frio na barriga, vem aquele medo, vem aquela insegurança. Você está mudando, você chegou aqui na igreja, a igreja é nova. Será que é isso? Será que é de Deus para mim? E você está inseguro. E aí vem a palavra do Senhor dizendo para você assim: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo. Amém? Você está aflito? Você está preocupado? Não temas, porque o Senhor, Ele está com você nesse processo. E eu estou falando para essa segunda pessoa que está para viver algo novo, para que está para um direcionamento novo, que você fica inseguro, que você está com um pouco de medo. O Senhor está dizendo assim: tenha coragem, porque Ele está com você. É Deus que está te mandando, é Deus que está te ordenando, é Deus que está te respaldando. Sabe que tem alguém que, nessa noite que precisa de coragem? O Senhor, Ele te chama. E qual que é a resposta de Jacó quando o Senhor chamou ele? Eis-me aqui. Por que eu estou falando que são 7 pessoas? Porque só 7 pessoas vão entender. E quem entender, pode ser 14, pode ser mais. Mas quem entender vai dizer: eis-me aqui. Então nós temos que responder o chamado de Deus. Nós temos que retornar a Ele. E o Senhor, Ele quer dar coragem para você mudar. Dar um passo em direção a um lugar novo. Conquistar novos territórios. Quem quer conquistar coisas novas aqui? Ah, irmão, todos nós queremos. Mas uma jornada ao desconhecido é terrível. Mas o Senhor é aquele que nos orienta, nos direciona. Amém? Então a primeira pessoa que o Senhor vai chamar aqui, e eu vou chamar aqui na frente mesmo para orar, é alguém que precisa de provisão. Eu lembro que antes nós não éramos casados ainda e nós somos numa igreja. Deus é amor. Pastora, ela era da Deus é amor, irmão. Você entende por que as coisas agora, né? Então a gente ia na Deus é amor. E o que acontece, irmãos? Quando eu fui a primeira vez, e uma igreja muito simples, bem pequenininha, de pessoas muito simples. E inclusive as pessoas que falavam bem errado. E a minha arrogância, eu não sei se é arrogância, eu não sei o que é, mas eu olhei e eu não dei muito crédito. Mas subiu uma senhora, ela começou lá, não sei se funciona assim em todo lugar, mas ela falou assim: ó, Deus tem uma palavra para alguém aqui. E essa palavra é para alguém, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que precisa de provisão. E ela não apontava quem era, não. E ela falava assim: tem alguém aqui? E a pessoa falava assim, levantava a mão: não, não é você não. É desse jeito. Aí outro levantava: é você mesmo, Deus tem. Aí eu falei: rapaz, não, isso é combinado. Aí ela foi falando, eu estava lá, toda mulher de um lado, homem do outro, e ela, o coração, daqui a pouco, ela falou algo, irmão, que foi assim, certeiro, sabe? Foi reto, assim, não fez curva. Falei: não é possível. Aí falei assim: vou ver até onde que ela vai. Irmão, ela falava: tem alguém? Acho que o povo, para ver se era, levantava, e não era, né? Só para ver se andava, né? A igreja inteira, não tinha muita gente, levantou, só faltava eu. E ela esperou levantar a mão. É você mesmo. Então Deus sabe quem precisa. Você está entendendo? Eu subestimei a irmã lá. E ela foi profeta na minha vida. Mas por quê? Às vezes, irmão, a gente recebe de Deus, mas a gente não se posiciona. A gente não se apresenta. A gente não se coloca. Então, o Senhor, Ele quer que você diz: eis-me aqui. Pode ser que não tenha ninguém. Tudo bem. Mas eu tenho certeza, irmãos, 7 pessoas o Senhor, pelo menos o Senhor tem para liberar algo na vida dessas pessoas. Primeira, provisão. Segunda coisa, encorajamento. Terceira coisa, quem precisa retomar o seu chamado? É alguém que serve ao Senhor, que já serviu, que já fez, já aconteceu, por algum motivo parou para descansar, para respirar, para renovar as energias, mas o Senhor vai dizer assim: é hora de você voltar. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Quem será esse que o Senhor vai chamar 2 vezes? Quem foi o primeiro? Abraão. O segundo? Jacó. E agora?
Moisés, Moisés. Em que situação Moisés, escolhido de Deus para ser libertador do povo de Deus, é levado para o Egito, lá ele é tratado como príncipe, ele cresce, mas algo acontece. Lá ele tem um problema, ele se torna um assassino, ele mata um egípcio, ele esconde o corpo, e aí ele foge. E ele vai para uma nova vida, fugindo daquela realidade. Então ele vai para o deserto, lá ele constitui família, lá ele renova, lá ele começa uma nova vida. Então o Senhor o atrai para o deserto, e de repente ele está lá pastoreando. Quando ele olha para o lugar, ele vê uma sarça ardendo. E no versículo 4 diz o quê? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Presta atenção. Quando que o Senhor vai falar com ele? Quando o Senhor viu que ele se aproximava. Se você se aproximar, o Senhor ele vai falar com você. Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Qual que foi a resposta de Moisés? Aqui estou, ou eis-me aqui. E no versículo 5, então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. Primeira pessoa, para você não esquecer, que é quem precisa de? Segunda pessoa precisa de? Terceira pessoa precisa o quê? O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando para você voltar a trabalhar para Ele, trabalhar com Ele. Já deu tempo de você se esconder, esfriar a sua cabeça e se recuperar. Deus te quer na frente como libertador do seu povo. Não é para todo mundo, é para uma pessoa ou um tipo de pessoa específico. E vou falar uma coisa para você. Deus sabe que foi difícil, Deus sabe que você precisou fugir, Deus sabe que você precisou dar um tempo. Talvez você não fugiu, você foi dar um tempo. Deus sabe que você foi injustiçado, Deus sabe que você passou dias difíceis, Deus sabe de tudo isso. Deus respeita o seu tempo, mas Ele jamais vai ignorar o seu chamado. Deus ele respeita o tempo que você precisou, mas o Senhor precisa que você se apresente para você ir aonde Ele enviar e dizer assim: o eu sou me enviou. Você está entendendo? Então você que exerceu o chamado, ministério, coisas que já serviu a Deus e está sem fazer isso já há um tempo, o Senhor está te chamando. É hora de voltar. 40 anos no Egito se preparando não foi à toa. O seu seminário teológico não foi à toa. A sua experiência servindo não foi à toa. Os cursos que você fez, a experiência que você tem, tudo isso não foi à toa. O tempo de deserto acabou, você precisa voltar para resgatar o povo. Essa palavra é para alguém. Deus ele quer te dar provisão. O Senhor quer te encorajar. E o Senhor ele quer você de volta cumprindo o seu chamado. Amém? Se for você, você vai dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Amém? Quem será a quarta pessoa? São 7. Esse quarto, como é que eu posso dizer? É alguém muito especial. É alguém escolhido. Alguém que foi um milagre de Deus. Alguém que foi prometido. Alguém que foi consagrado. Mas ainda não está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. É quem precisa, o anterior, a pessoa que nós vamos chamar daqui a pouco, é alguém que já fez, mas não está fazendo, e o Senhor está chamando para voltar a fazer. Essa pessoa é que ela não fez, mas ela precisa começar a fazer aquilo que Deus chamou. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Quem que é o nosso personagem? 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Deus vai chamar 2 vezes o nome dele. E você sabe que Deus já tinha o chamado. Ele já estava lá no lugar onde que Deus tinha chamado ele. Ele já estava em treinamento, mas ele não tinha ainda a expertise. Ele não tinha reconhecido a voz de Deus. Então o Senhor fala para ele o quê? Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. O que ele respondeu? Fala, que o teu servo ouve. Versículo 11. E o Senhor disse a Samuel:
vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Glória a Deus. Quem é a quarta pessoa que Deus está chamando hoje? É quem entregou sua vida para Jesus. Pode ser que seja recentemente, pode ser que seja há algum tempo. Alguém que tem sentado, tem aprendido, tem recebido a palavra, né? Tem sido amado, tem sido confrontado, tem passado por um processo de purificação, de deixar o pecado, de assimilar as verdades de Deus na palavra, mas ainda não assumiu o seu lugar no reino. Ainda não se colocou para servir, ainda não aceitou o seu chamado, ainda não entendeu para que o Senhor te chamou. Não entendeu porque Deus te salvou. Deus não nos tira das trevas, querido, somente para a gente receber. O Senhor quer nos usar. Amém? O Senhor quer te usar. Não sei se você vai ser como o Gui, um missionário às nações. Entende? Eu não sei. Não sei se o Senhor vai te chamar ao ministério para ser um pastor, para ser um músico, para ser um médico que vai usar as tuas mãos. Deus quer usar as tuas mãos para curar pessoas. Deus quer usar a tua profissão, Deus quer usar a tua voz, eu não sei. Sabe por que Deus chamou Samuel? É a terceira vez. Porque Samuel não estava acostumado, ele era um menino, ele era jovem. Por isso que quando Moisés escutou, né, Moisés tremeu diante do Senhor, porque Moisés ele já conhecia a voz de Deus. Por isso que Abraão parou, porque Abraão já conhecia a voz de Deus, Jacó já conhecia a voz de Deus, mas Samuel ainda não. Estou falando com você, talvez você é adolescente, você é jovem, talvez você é novo convertido, faz pouco tempo que você está indo na igreja, você não entendeu, até você não entende quando alguém fala assim, Deus falou comigo, você fala assim, como Deus fala? Talvez você não conseguiu identificar a voz de Deus, mas eu vou dizer, Deus te escolheu, Deus te chamou, porque Ele quer te usar. Talvez você está numa situação, até queria, pastor, mas sabe uma coisa? É difícil, viu? Não concordo com algumas coisas. Eu não gosto como algumas pessoas se comportam. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Samuel teve o pior líder que alguém poderia ter. Ele era um homem que tinha um coração voltado para Deus, mas nem a casa dele ele conseguiu disciplinar. Você está entendendo? E um dos critérios que nós vemos hoje, né, na palavra, para alguém ser um ministro, para alguém ser um líder, é que ele possa pelo menos ter o domínio sobre a casa dele. Mas ele não, nós sabemos a história de Eli, os filhos dele, né? Quem foram? Nós sabemos que ele morreu da maneira que morreu, era um homem de Deus. Então se fosse por isso, Samuel não teria o que ele teve diante do Senhor. Samuel foi poderosamente usado. Samuel foi o último dos juízes. E o primeiro dos profetas que Deus levanta ali na terra. Então, querido, vou dizer uma coisa para você. Escuta, Deus está te chamando. É hora de você servir. É hora de você começar a caminhar com o Senhor e fazer alguma coisa para Ele. Você está entendendo? Já está gordinho, já tem lã, já está na hora de entregar um pouquinho aí. E aí você está preocupado, mas, meu Deus, mas eu não sei o que vou fazer, eu não sou capaz. Olha, coloca o 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 de novo. Não se preocupa não com para o que Deus está te chamando para fazer. O que diz lá? O que Deus disse para ele? Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? O Senhor fala, eu vou realizar. Eu só quero te usar como instrumento. Que bonito, vou usar o exemplo aqui, tá? Vou pegar você hoje, tá bom? Uau! 9 toneladas! Uau! 30 e não sei quantos sítios! Uau! 10 pessoas aceitaram Jesus, né? Glória a Deus, é uau mesmo, bênção, né? Nós celebramos isso. Sabe quem fez? Deus. Você conhecia alguma dessas pessoas antes de ir lá para Paraíba, Gui? Não conhecia ninguém. Deus conhecia. Você está entendendo? Deus já sabia, na Dona Maria, no Seu Francisco, naquela vilazinha de 20, de 30 pessoas, que Ele queria o coração delas para Ele. E aí Ele precisou ter que falar para o Guilherme, Guilherme, vamos meu filho. Não sei, não tem dinheiro, não sei o que tem. Não, mas a Dona Francisca está lá. Ela tem sido boa, eu a amo. Você está entendendo, gente?
Deus, Ele quer te usar para tocar pessoas que você nem conhece. Então, jovem Samuel, escuta a voz do Senhor. E o que Samuel fez quando Deus chamou ele? Fala, Deus, que o teu servo ouve. Seu coração está aberto para ouvir o Senhor hoje? Então, a quarta pessoa hoje, Deus está chamando para você assumir o seu chamado. Não significa que se Deus te chamou para alguma coisa, você já vai sair daqui. Vou usar um exemplo, já usei aqui o guia aqui. Se Deus está chamando para missões, não significa que amanhã você vai entrar no avião. Não, talvez você comece a sua jornada. Orando, buscando direção. Então, qual que é o ministério na igreja mais próximo daquilo que é o meu chamado? Evangelismo? Então, eu vou lá, procurar lá. O Anderson, eu quero fazer parte do ministério de evangelismo. Eu quero aprender. Eu tenho vergonha de falar, mas eu quero observar e saber como é que vocês estão fazendo. É isso que o Senhor está chamando essa quarta pessoa. E fica tranquilo. Você não precisa fazer. É Deus que vai fazer. E o que Deus vai fazer? Diz que as pessoas vão ficar com o seu ouvido o quê? Tinindo. Vai ser algo tão tremendo que as pessoas vão ficar admiradas com aquilo que Deus vai fazer. Amém? Vamos acabando, quero acabar cedo hoje. Quinta pessoa. Quem será? Esse daqui, ou essa daqui, é uma pessoa que está bem atarefada. Alguém que está correndo, alguém que tem muitos compromissos, tem muitos sonhos, muitos projetos, muita responsabilidade, ama a Deus demais. Talvez esteja ocupado até mesmo com as coisas de Deus, mas fazendo as coisas para Deus, não está perto dele. Pessoas que servem com amor, que estão atarefadas, fazendo para o Senhor, talvez dentro da igreja aqui, mas estão se esfriando, não conseguem ouvir mais a voz de Deus, estão perdendo a fé. Vai lá em Lucas, quem será? Capítulo 10, versículo 41. Chega Jesus sem avisar na casa dos outros, com um monte de gente com ele para comer. Começa o desespero de quem? Marta, Marta. Vamos lá? O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas uma só é necessária. Amém? E que mais? Nós devemos escolher o quê? Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deixa eu te falar, Deus conhece do seu compromisso, Deus conhece das suas responsabilidades, Deus conhece o quanto é cansativo, Deus conhece o quanto você tem que abrir mão para fazer para o Senhor, mas Ele está te chamando para você escolher a boa parte hoje. Mesmo você estando muito ocupado, o Senhor quer você mais perto. Porque mais importante do que servir a Jesus é estar com Jesus, amém? Porque o Senhor já, olha o interessante, a intimidade com Jesus é coisa linda. Quem é servo de Jesus aqui? Todos nós somos servos de Deus, nós não negamos que nós somos servos de Deus. Mas quando a gente serve de perto, a gente ouve algo assim: já não vos chamo mais, vos chamo amigo. Porque tem gente, irmão, que só acha que está agradando a Deus quando está servindo. Mas mais importante do que você servir é você receber dele. Né, Kevin? Às vezes o Kevin, vou usar o exemplo do Kevin, né? Kevin está ali atarefado, está trabalhando, está não sei o que tem, e ele é útil. E precisamos demais dele. Só que eu não quero perder o Kevin. Eu prefiro não ter microfone. Eu prefiro, irmão, a gente não tem instrumento, não tem fundo musical, mas ter o Johnny sendo edificado e a casa dele sendo abençoada. Você está entendendo? Então melhor do que a gente ter algo lindo, irmão, é ter o coração das pessoas pulsando pelo Senhor.
Então, às vezes, a gente se enche cheio de coisas. Você está aqui na igreja, todo mundo te acha uma bênção, mas na tua casa você não tem energia para mais nada. Lá no trabalho você é o bom, lá no trabalho você bate a meta todo mês, mas o que Jesus espera de você estar batendo a meta? Eu bato todas as metas financeiras de venda, de compra, de produção, alguma coisa assim, mas o Senhor só espera a sua atenção. Então, a quinta pessoa é quem está cansado, quem está ocupado, mas sente que está perdendo as forças e não está conseguindo ouvir Jesus. Que está fazendo, mas o que está fazendo está perdendo o sentido. E aí começa a brigar com quem está na presença. Aí começa a reclamar de quem está desfrutando do Senhor. Mas o Senhor está te chamando hoje para você receber dele atenção. O que o Senhor quer é que você esteja perto. Essa é a quinta pessoa. Amém? Entendeu? Quantos são? Qual que é a primeira? Já eu esqueci também, mas vamos lá. Qual que é a primeira? Precisa de provisão. A segunda? Encorajamento. Terceira? Retornar ao chamado. Quarta? Assumir o chamado. E a quinta? Você que está muito ocupado, cansado, sobrecarregado, o Senhor está te chamando para você ser renovado nessa noite. Quase lá. Sexta pessoa é quem está vacilando. Quem será? Lucas 22, versículo 31 e 32. Quem é o vacilão? Agora, esse aí não vai vir mesmo. Chamei de vacilão, não vem. Eita, esse camarada aqui, quem que é? O Simão. Ah, mas Simão, de vez em quando, o Simão manifesta na gente, não manifesta? O Simão manifesta. Porque a gente nunca quer perder. A gente só quer ganhar. E nesse momento, Jesus diz o que para ele? Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com o... Versículo 32. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Quem que é o Simão? Simão era ímpio? Era desviado? Mas era discípulo de Jesus? Ele era discípulo de Jesus, mas não era convertido. Você está entendendo? Ele andava com Jesus, ele participava dos cultos, ele fazia tudo, só que ele ainda não tinha se convertido. Por que você fala, pastor, que ele não tinha se convertido? Ué, o que Jesus falou? Quando você se converteu. O que é converter? Vou falar uma coisa para você, que é a sexta pessoa que vai vir aqui. Fica ligado, crente. Satanás está peneirando. Você está entendendo? Satanás está peneirando. Deixa eu falar uma coisa. Jesus diz assim: os campos já estão prontos então está pronto para a colheita. Enquanto Deus está levantando trabalhadores para vir com a foice, Satanás está enviando os seus com a peneira. Você está entendendo? Enquanto Deus ele quer colher para trazer para ele, Satanás quer testar. Satanás quer peneirar, ele quer jogar para cima, ele quer ver. E olha só, irmãos, Jesus não interviu. Porque Jesus não é assim, eu sou protegidinho de Jesus. Ele diz que ele orou. Ele orou. Eu orei por vocês. Sabe o que significa orar? Eu intercedi por vocês. Porque eu sei que vocês são uma bênção. E um dia vocês serão poderosamente usados. E um dia você vai fortalecer os seus irmãos. É verdade. E eu estou falando para aquele que está aqui, mas às vezes dá uma vacilada, que ainda não consegue, sabe, aquele pecado está lá, mas está aqui na igreja. Está servindo, está com Jesus, mas precisa se converter. Se converter em que sentido? Mudar de direção, mudar de caminho, mudar de postura, mudar de amizades, mudar a língua, mudar a palavra, mudar tudo. Simão Pedro.
Tanto que aqui vai chamar ele de Pedro. Chama o quê? Simão, Simão. E vou voltar lá atrás. O texto lá, quando fala de Jacó, diz que Deus está falando, a palavra diz Israel. Mas Deus vai chamar ele de... Por quê? É o velho homem. Deus está falando com Pedro, mas ele vai falar o quê? Simão, Simão. É o velho homem, não deixa o velho homem ganhar, não. Então hoje, se você sente que o velho homem está querendo ressuscitar, vem, porque o Senhor tem algo para você. Vem que o Senhor, Ele quer fazer o quê? Quer interceder por você. Ele quer te cobrir. Ele quer que você se arrependa, que você chore. E se você ler o texto seguinte, a postura de Pedro, não, eu estou disposto a morrer contigo, Senhor. Você está com disposição para morrer? Cadê? Põe lá Lucas 22, 33. Para a gente ir para o último, por favor. Lucas 22, 33. Aí todos dão uma resposta para o Senhor, né? Nós lemos aqui, eis-me aqui, fala comigo. Olha o que diz aqui. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Então, vou falar uma coisa para você. O velho homem está querendo ressuscitar? Esteja disposto a morrer. Esteja disposto a pagar o preço para você ser discípulo de Jesus. Porque não basta caminhar com Jesus, tem que ser crente. Não basta estar do lado de Jesus, irmão. Você tem que se posicionar. Judas também andava do lado de Jesus e não entrou. E Simão ali, Jesus olha e fala assim, teve que cuidar de Satanás. Vou falar para você. Jesus está intercedendo por nós. Tem alguém orando pela tua vida. Mas Satanás está com a peneira aí. Em nome de Jesus, ele vai sair com a sua peneira vazia. Amém? Então, a sexta pessoa é quem está sentindo fraco em relação ao mundo, em relação ao pecado, em relação àquilo que te atrai. Você que de repente está se sentindo que o Satanás está ali oprimindo, que ele está tentando, é você. A sexta pessoa. E nós vamos lá para a última pessoa. Quem que será? Pedro, Jesus fala que ele tem que se converter. Simão, né? Chama ele de Simão, tem que se converter. Embora ele andava com Jesus. Esse daqui, talvez não tenha ninguém aqui, mas eu não posso deixar de falar. Esse precisa se converter mesmo. Atos capítulo 9, versículo 4, é o nosso último personagem. Quem que será? Atos 9, versículo 4. Esse aí era perseguidor dos crentes. Quem que era ele? Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: por que me persegue? Todos nós conhecemos a história. Saulo era sábio, era conhecedor, mas era um perseguidor da igreja. E aí Jesus pega ele no meio do caminho, ele cai por terra. E ali Jesus fala com ele: por que você me persegue? E aí a gente passa, mas aqui todo mundo já é crente, entregou sua vida para Jesus. Mas eu vou falar uma coisa: existe uma diferença de quem persegue e quem segue. Quem é que persegue? O que é perseguir alguém, irmão? E às vezes quem persegue a gente confunde com discípulo. Porque quem persegue vai sempre atrás. É ou não é? Então tem gente, irmão, que é perseguidor de culto, perseguidor de profeta, perseguidor de evento, perseguidor de glória. Onde estão os crentes? Ele vai atrás. Discípulo não vai atrás. Ué, não? Não. Discípulo vai na frente. Como assim? Jesus diz: eu vos envio aos lugares que eu quero chegar. Eu envio vocês. Não é isso que ele vai falar lá no Lucas 10? Eu envio vocês à frente para preparar o caminho no lugar que eu vou. Então, perseguidor fica atrás, discípulo vai na frente. Você está entendendo? Então nós não ficamos atrás das coisas de crente, nós somos aqueles que estamos preparando aquilo para Deus fazer. Eu não sou um frequentador de evento. Talvez você é aquele que vai chegar antes para preparar o caminho. Você vai chegar antes, você vai limpar o ambiente. Você vai orar por cada cadeira.
você vai interceder, você vai preparar, você está antes. Não seja um perseguidor, seja um seguidor. Amém? Será que nós temos 7 pessoas aqui? Então eu quero te convidar para se colocar de pé. E é só isso. Se você não se inclui num dos 7, pelo menos você vai ter a ceia para você participar. E aqui, todo o chamado tem que ter uma resposta. Simão, ele respondeu, falou assim, não, eu estou disposto a morrer. Os outros disseram, eis-me aqui. Samuel disse, eu quero te ouvir. E Paulo respondeu o quê? Paulo se submeteu ao processo. Foi para a casa de Ananias. Embora ele estava cego, né? O Senhor deu uma limitada dele, mas ele foi. E o tempo que foi necessário para ele ser transformado, para ele aprender o que o Senhor tinha para a vida dele.